No fim do século XVIII, Benjamin Thompson pôs em dúvida a teoria do calórico e apresentou a hipótese de que o calor poderia ser uma forma de energia. Já próximo ao fim do século XIX, essas ideias foram reforçadas por Joule, por Rudolf Clausius e por William Thomson, o Lord Kelvin. Em uma das experiências de Joule, ele montou uma roda com pás que agitava certa quantidade de água e fazia a temperatura da água subir. Medindo esse aumento de temperatura e o trabalho necessário para girar a roda, ele estabeleceu uma relação quantitativa entre o trabalho mecânico e o calor. Já Clausius estudou o processo inverso, o calor produzindo trabalho e estabelecendo duas leis fundamentais para a termodinâmica, que estudam as relações entre o trabalho e o calor. Uma seria a primeira lei, que é uma lei ligada à conservação da energia, onde diz que num sistema fechado, o total da energia é constante. E a lei zero, que o calor não flui de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Os estudos de Joule e Clausius levaram ao atual conceito de calor, uma forma de energia que se transfere de um corpo para outro, em razão da diferença da temperatura entre eles. Então, o calor é uma energia em trânsito de um corpo para outro. Um corpo não possui calor. O que ele possui é uma energia interna que está associada ao movimento de suas partículas. A partir da ideia de que o calor é uma forma de energia, foi criado no final do século XIX um modelo que associa os fenômenos térmicos à vibração das moléculas dos corpos. O modelo parte dos seguintes princípios. O primeiro é de que as moléculas podem ser consideradas pequenas esferas. E o outro é que todas as moléculas possuem energia cinética. E a temperatura do corpo é proporcional à energia cinética média de suas partículas. Para os três estados da matéria, temos o seguinte. No estado sólido, consideramos que as moléculas se movem como se elas estivessem presas umas às outras por molas, oscilando em torno de posições de equilíbrio, com energia proporcional à temperatura do corpo. Já no estado líquido, as moléculas não ocupam mais as posições fixas, movendo-se livremente, mas mantendo entre si uma distância média constante, de tal forma que mantém o seu volume constante. E no estado gasoso, as moléculas estão totalmente livres. Não havendo impedimento entre elas, elas vão se afastar infinitamente. Mas, se essas moléculas estiverem dentro de um recipiente fechado, essas moléculas vão se chocar continuamente com as paredes, exercendo sobre essas uma pressão. Nesse modelo, uma substância, no estado sólido e aumentando a sua temperatura, suas moléculas vão adquirir maior energia. Quando essa energia é suficiente para romper as ligações, as molas que as unem, nós dizemos que a substância está na temperatura de fusão. E da mesma forma, com as substâncias líquidas, há uma determinada temperatura em que a molécula tem energia suficiente para vencer as forças que mantêm o líquido coeso, ocorrendo assim a temperatura de ebulição. Vimos antes que Joseph Black constatou que os corpos diferentes, quando recebem a mesma quantidade de calor, atingem temperaturas diferentes, o que para ele mostrava que os corpos têm diferentes capacidades de armazenar calor. Essa é uma ideia que levou ao conceito de calor específico. Atualmente, o conceito de calor específico é um pouco diferente. Vamos supor o seguinte exemplo. Um corpo sólido recebe uma quantidade de calor Q. Isso vai provocar nele uma variação na sua temperatura que nós vamos dizer que é de ΔT. Mas, se a gente fornecer a este corpo uma quantidade de 2Q de calor, a sua temperatura vai variar de 2ΔT. Aí nós vamos verificar experimentalmente que a variação da temperatura sofrida está diretamente relacionada com a quantidade de calor recebida. Define-se então a capacidade térmica do corpo como sendo a razão entre a quantidade de calor recebida com a sua variação de temperatura. Então temos aqui, a capacidade térmica vai ser a razão entre a quantidade de calor recebida com a sua variação de temperatura.